esses pedaços em pedaços menores ainda e chegar às moléculas que formam essa estrutura. E essas moléculas ainda podem ser divididas em pedaços menores ainda, dos átomos. Porém, aí, se houver uma nova divisão, que é possível, este perderá as suas propriedades. Ou seja, dividir você pode o tempo todo, mas no caso da matéria manter as suas características, essa divisão vai até a ideia de átomo. A partir dessa ideia, se você dividir, ela passa a perder as suas propriedades. Vamos ver mais uma. A porosidade significa dizer que toda matéria tem espaços entre as partículas que a constituem. Não importa se moléculas, átomos, íons. Logo, a matéria é descontínua. Ou seja, existem espaços vazios que você denomina de poros. Esses espaços facilitam para que você tenha aquela questão da compressibilidade. Veja esse exemplo simples. Você tem uma esponja, tem aqui do lado uma bacia com água. Observa os poros dessa esponja, esse espaço vazio ao qual eu estava me referindo. Olha o que eu vou fazer. Vou contrair a esponja, vou colocá-la dentro da bacia com água e vou soltar. Observa que o volume da bacia diminuiu, porque boa parcela da água ocupou os espaços vazios que existiam na esponja, os poros. Com isso você percebe mais facilmente a existência desses poros. Vamos ver então a próxima propriedade. Indestrutibilidade. Nosso velho papai Lavoisier. Lembra? Na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo é transformado. É o consenso dessa propriedade. Vem comigo. A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. É a base do conceito de Lavoisier. Você pode pegar átomos, reorganizá-los, eles vão se transformar numa outra coisa, mas não vão deixar de existir. Você vê esse caso, um pedaço de madeira. Você bota fogo nesse pedaço de madeira, ele vai virar cinza, vai produzir fumaça, ou seja, ele produziu substâncias gasosas, ele produziu restos, que são diferentes da madeira que eu tinha antes. Mas eu não destruí a matéria. Eu apenas reorganizei os átomos que antes estavam formando essa dita madeira e agora estão formando outros tipos de substâncias. Então, você não pode destruí-lo, apenas transformá-las. Isso vai ser o gancho certo nas próximas aulas sobre as reações químicas que transformam a matéria em outros tipos de matérias diferentes das que você tinha no início. Legal? Vamos ver agora as propriedades específicas da matéria. É interessante você perceber que até aqui nós havíamos falado das propriedades gerais, comuns a todo tipo de matéria. Agora a gente vai trabalhar a questão específica, que muda de substância para substância, ou melhor, que muitas vezes é definida de forma diferente em cada substância. São características que permitem a identificação da substância porque são próprias dela. As propriedades específicas são divididas em 3 grandes grupos. As propriedades organolépticas, as propriedades físicas, também denominadas critérios de pureza, e as propriedades químicas, que melhor falaremos a partir de agora. Propriedades organolépticas são percebidas pelos nossos órgãos dos sentidos, ou seja, são aquelas que impressionam os órgãos do sentido. A cor, o sabor, o brilho e o odor são alguns exemplos disso. Propriedades físicas. Nesse caso, você vai ver um conjunto de propriedades que, mais do que definem a estrutura de uma substância, elas são chamadas de critérios de pureza, porque elas determinam o quão pura é essa substância. No momento que uma dessas propriedades está alterada, determina-se que naquela substância tem algum tipo de impureza, ou seja, tem uma outra misturada. Então, as propriedades físicas são muito importantes porque elas vão definir o que vamos chamar de critérios de pureza.
Vem comigo. Ponto de fusão, ponto de ebulição, condutibilidade, solubilidade, dureza, calor específico, densidade. Todas, então, são propriedades específicas da matéria e físicas, como nós conversamos antes. Vamos puxar em especial uma que é muito interessante falar, a densidade. Densidade, representada pela letra D, é sempre igual a uma razão entre a massa e o volume de um corpo, de uma solução, de uma substância, depende de quem você está avaliando essa densidade. Agora, o mais interessante de se observar é que, dada até por aquela razão, que a densidade e a massa são diretamente proporcionais. Quer dizer que quanto maior a massa de um corpo, maior a sua densidade. E se maior é a sua densidade, maior é a quantidade de moléculas que eu tenho por unidade de volume. Significa que ela fica pesada. Por outro lado, densidade e volume são inversamente proporcionais. O que significa dizer que se o volume aumenta, a densidade tende a diminuir. Se a densidade aumenta, o volume é que diminui. Isso mantendo a outra variável sempre constante. Então é importante essas relações, porque existem dois tipos de problemas sobre densidade. Aqueles que são de cálculo da densidade e você aplica a fórmula, e aqueles que são de raciocínio. Vou pegar essa tampinha, uma tampa plástica, e vou adicionar ao primeiro frasco. Observe que essa tampa flutua. Por quê? Porque a densidade da tampa é menor que a densidade da água. Como ela é mais leve, ela flutua. Mas se eu pegar a moeda e adicionar a água, ela foi direto ao fundo. Por quê? A densidade da moeda é muito maior que a densidade da água. Então, ela afunda na presença da água. E por aí você observa o que flutua e o que afunda dentro das características ligadas à densidade. Vamos ver um exemplo agora na aplicação do cálculo da densidade. Sabe-se que 3 centímetros cúbicos de sal tem 6,48 gramas de massa e que 5 centímetros cúbicos de açúcar tem massa igual a 7,95 gramas. Perceba que ele deu o volume do sal, o volume do açúcar e a massa das duas substâncias. Que ele pergunta, qual dessas substâncias é a mais densa? Então, veja só, o que eu tenho que fazer? Determinar a densidade da primeira substância, determinar a densidade da segunda substância. A partir daí, quem tem a maior densidade, com certeza será mais densa que a outra. Vamos ver então. Para o sal, temos densidade, é a massa de sal sobre o volume de sal. Como a massa fornecida foi 6,48 e o volume fornecido 3 centímetros cúbicos, quando você pega essa massa e divide por esse volume, você obtém 2,16 gramas por centímetro cúbico, unidade da densidade. Vamos ver para o açúcar. Densidade do açúcar é a massa de açúcar sobre o volume ocupado pelo mesmo. Então, a massa de açúcar fornecida foi 7,95 gramas. O volume fornecido foi 5 centímetros cúbicos. Quando eu pego a sua massa e divido pelo seu volume, eu obtenho 1,59 gramas por centímetro cúbico. Então, em comparação, a densidade do sal é maior que a densidade do açúcar. É muito importante para a gente associar para você a importância da densidade. Ela é um dos conceitos mais aplicados em questões de vestibular e em questões nos concursos gerais no Brasil inteiro. Você tem questões no Sul, tem questões no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste. Você vê, em geral, questões associando a ideia da densidade. Isso é extremamente importante. Vamos avaliar agora as propriedades químicas da matéria. Essas propriedades químicas, na verdade, são responsáveis
pelos tipos de transformação que cada matéria é capaz de sofrer. Ou seja, são aquelas que alteram a estrutura da matéria. Por exemplo, a fermentação, a combustão. Todas essas citadas geram novas substâncias a partir das que eu tinha inicialmente. Isso é uma característica que as propriedades químicas têm. Ao longo das reações químicas e outras aulas, avaliaremos esse processo mais profundamente. Ok? De que é feita a matéria? A matéria, basicamente, é feita por um conjunto de moléculas, átomos, e a partir daí eu tenho um aspecto quantitativo a ser avaliado por você. Por quê? Se a base estrutural da matéria é uma junção de átomos, e eu tenho na natureza uma série de átomos diferentes, esses átomos que vão passar a se ligar por uma necessidade de atingir a estabilidade podem ser iguais ou diferentes. Não importa. O importante é que eles atinjam a sua estabilidade. Sendo assim, eles vão formar, ao se ligar, moléculas e estas vão gerar as substâncias puras. Mas o que é a substância pura? É o conjunto de moléculas quimicamente iguais. Ou seja, os átomos se juntam, geram moléculas, moléculas passam a representar, quando quimicamente iguais, uma substância pura. Vamos ver alguns exemplos. Água destilada, H2O. Veja, eu representei aqui para você, por meio de bolinhas, uma estrutura da água, onde você tem dois átomos de hidrogênios ligados a um átomo de oxigênio. Então, a molécula da água seria, claro, similar